Bem-vindo ao nosso 67º dia da nossa leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e é um prazer ter a tua companhia. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje, no nosso 67º dia, nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 19, iremos até Lucas no capítulo 22, por fim, iremos até Jó 37 e retornaremos na última leitura em 2 Coríntios, no capítulo 7. Aqui em Êxodo, no capítulo 19, nós encontramos o povo israelita chegando ao Monte Sinai. E diz assim, Êxodo, no capítulo 19, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao Monte Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz no Egito e como transportei sobre asas de águia e trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. E essas serão as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia mandado que lhe falasse. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, possa confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado para não subir ao monte e de não tocar na base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, vocês poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e então lá se acheguem, e não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça e alerta o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e o povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou a todo o povo. Vamos agora para o livro de Lucas, no capítulo 22, onde nós vemos a conspiração para tentar matar Jesus. Diz assim, Lucas capítulo 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o chefe do sacerdote e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles que lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João e disse, vamos preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos?
Perguntaram eles, e Jesus respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que quem beber, não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daqueles que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E o Filho do Homem vai, como foi determinado. Mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros quais iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são quem tem permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em seus tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias. Faltou-lhe alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhe disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-lhe também o saco de viagem. Se não tem espada, venda sua capa e compra uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, apenas afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então o anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está extraindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, porém, disse: basta, e tocando a orelha do homem, ele os curou. Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo comigo com espada e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me levaram a mão contra mim, não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia a certa distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, ele se assentou ao redor deles. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço.
Pouco depois, um homem ouviu e disse: Você também era um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. A cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei de que você está falando. Falava ainda mais. Quando o galo cantou, o Senhor voltou e olhou-se diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, cobriam os seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto o chefe do sacerdote quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram-lhe eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Você é o Filho de Deus? Vós és que estão dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles lhe disseram: Por que precisamos de mais testemunha? Acabamos de ouvir com os próprios lábios dele. Vamos agora ao livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura do livro de Jó no capítulo 37, onde ainda o jovem Eliú continua o final do discurso dele, dizendo assim: Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão da terra e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos o que ele criou conheçam as suas obras. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam em suas tocas. As tempestades saem da sua câmara e os ventos vêm para o frio. O sopro de Deus produz gelo e também uma vasta água as congela. Também carrega de umidade as nuvens e eles lhe espalham os relâmpagos. Ele a faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para que fazerem tudo o que lhe ordena. E ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar as suas terras, e lhe mostrar o seu amor. Escute isso, Jó, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens? Você faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sobre o vento sul, pode ajuntá-lo e estendê-lo ao sol, duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Devo dizer o que quero falar? Quem impediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os clareia. Do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível e majestade. Fora de nosso alcance, ele está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso, os homens o temem, não dá a ele atenção, e todos os sábios de coração? Vamos agora à nossa última leitura do dia, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo ele ainda continua a fazer o discurso sobre aqueles que estão se associando aos descrentes e também fala da alegria do próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios, no capítulo 7, diz assim: Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos no lugar do coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nossos corações, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma.
conflitos externos, temores internos. Deus, porém, quem consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação de que vocês nos deram. E ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam o que está triste, segundo a Deus, produz em você que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a este respeito. Assim se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes, ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. E eu lhes tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou o verdadeiro, e a afeição de vocês, dele por vocês, fica maior ainda agora, quando lembrar de todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Muito obrigado pela participação e também mais um dia de leitura. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir.